Era um dia comum para o motorista de Ike Batista João, que já estava acostumado a ser o condutor do bilionário para seus compromissos e reuniões. João sempre foi discreto, cumprindo seu papel de forma silenciosa e profissional. Mas naquele dia algo inesperado aconteceria. Ele estava no banco para realizar uma tarefa simples, mas logo seria alvo de uma humilhação pública que ele jamais poderia imaginar. João chegou ao banco e se dirigiu ao caixa para fazer um simples depósito. No entanto, o atendente, ao ver que João estava ali para realizar um procedimento simples e não estava com roupas formais, imediatamente começou a tratá-lo de forma desdenhosa. "Aqui não é lugar para quem não sabe como se vestir", disse o atendente com uma expressão arrogante. João, sem querer causar confusão, tentou explicar que estava apenas ali para fazer um depósito e que sua aparência não deveria ser motivo de julgamento. Mas o atendente, ignorando suas palavras, insistiu: "Você deve entender que a aparência conta aqui. Não está no lugar certo, seu tipo de gente não é bem-vinda em uma instituição como essa." A humilhação pública fez com que João ficasse desconfortável. Ele sabia que não era tratado da mesma forma que os clientes ricos que frequentavam o banco, mas nunca esperou que fosse tratado com tanto desprezo e falta de educação. Após o incidente humilhante com seu motorista João no banco Ike Batista, ficou extremamente irritado. Ele sempre havia sido um homem focado nos negócios, mas sempre soubera que sua fortuna e posição deveriam ser usadas para um propósito maior. Quando soube da forma cruel como João havia sido tratado por um atendente do banco, algo dentro de Ike se quebrou. Não era só uma questão de classe social ou status, era uma questão de respeito humano. Quando João lhe contou todos os detalhes da situação, Ike não hesitou. Ele sabia que não poderia deixar aquilo passar despercebido, pois se permitisse que esse tipo de desrespeito fosse normalizado, estaria validando uma cultura que não respeitava o básico da dignidade humana. O que aconteceu com João poderia ter acontecido com qualquer pessoa que não se encaixasse no padrão de elite que muitos, inclusive dentro de instituições como o banco, tentavam impor. Ike, determinado a corrigir a situação, ligou para o Zientsma Banco. Sua voz firme e séria não deixava dúvidas sobre sua indignação. "Estou ciente do que aconteceu com meu motorista. João é uma pessoa que merece respeito como qualquer outro. Não admito esse tipo de comportamento e exijo uma resposta imediata da parte de vocês." Ao outro lado da linha, o gerente do banco tentava se justificar, dizendo que havia ocorrido um mal-entendido, mas Ike não aceitava desculpas vazias. "Mal-entendido", disse Ike com tom grave. "Não se trata de mal-entendido algum. O que aconteceu ali foi um desrespeito e não será tolerado. Eu não vim aqui pedir desculpas, vim aqui exigir uma atitude." A conversa ficou ainda mais tensa, mas o gerente, agora ciente da seriedade da situação, se comprometeu a investigar o ocorrido e tomar as devidas providências com o atendente responsável. Mas Ike não estava satisfeito com simples palavras. Ele sabia que precisava de ações concretas para que situações como essa não se repetissem. Ike então decidiu que iria pessoalmente ao banco para ver de perto o que estava sendo feito. Ele sabia que a melhor forma de garantir que a mudança ocorresse era se envolver diretamente, sem se contentar apenas com promessas vazias. No caminho para o banco, Ike refletia sobre o que estava acontecendo no país, sobre como as divisões sociais estavam tão profundas e como a desigualdade de tratamento muitas vezes começava em pequenos atos como esse. Ele não só queria corrigir o erro que aconteceu com João, mas queria algo maior: a mudança na forma como as pessoas são tratadas no Brasil, independentemente de sua posição social ou aparência. Quando chegou ao banco, Ike entrou sem hesitar. Com a postura imponente de quem sabe exatamente o que quer, ele foi direto ao gerente. "Quero ver como vocês vão lidar com essa situação", disse, olhando nos olhos do gerente. "Vocês vão continuar com a mentalidade de que algumas pessoas merecem mais respeito do que outras, porque se for esse o caso, o meu negócio com esse banco termina aqui." A cena foi desconcertante para todos os presentes. Para muitos era uma lição importante sobre respeito, dignidade e o poder de se posicionar contra qualquer tipo de discriminação.
Icke não estava mais falando sobre negócios, estava falando sobre humanidade, sobre o que realmente importava. Enquanto o cenário se acalmava, Icke, sempre atento ao contexto que o cercava, viu uma oportunidade de mais uma vez utilizar a visibilidade para discutir questões mais profundas. Tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas, ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia, agora completamente atenta, esperava a reação de Icke. Ele continuou com firmeza, sem se abalar pela provocação. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. Icke fez uma pausa, olhando ao redor e sentindo o impacto de suas palavras. Ele sabia que este momento não era apenas sobre defender seu ponto de vista, mas sobre fortalecer um movimento de conscientização. Recentemente saiu uma notícia que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. A plateia, agora com mais atenção, começou a murmurar e ele concluiu: totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas, não é mesmo? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. O povo está cansado de ser manipulado, de ser ignorado e de ver a corrupção dominando nosso país. E é por isso que o povo está acordando. E muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. Icke finalizou com um tom de determinação. O impacto da atitude de Icke Batista não demorou a se espalhar. O incidente no banco e sua reação inesperada tiveram uma repercussão inesperada e profunda, não apenas nas redes sociais, mas também nas conversas cotidianas entre os brasileiros. Muitos começaram a refletir sobre o que aconteceu e o quanto uma atitude de respeito e dignidade pode transformar não só a vida de um indivíduo, mas a mentalidade de uma sociedade inteira. Icke, que sempre foi visto como um empresário de sucesso, agora estava sendo visto como alguém que, além de possuir um império financeiro, também se importava com as questões sociais e com a verdadeira transformação da sociedade brasileira. Sua atitude em defesa de seu motorista João não passou despercebida. Pelo contrário, ela gerou uma onda de apoio com muitos, citando Icke como um modelo de liderança ética e humanitária. Nas redes sociais, os posts sobre o ocorrido começaram a se multiplicar. Comentários de apoio a Icke começaram a surgir não só de seus seguidores, mas também de pessoas que antes nem pensavam em se envolver em discussões sobre justiça social. O movimento que Icke havia iniciado estava crescendo e agora se tornava muito mais do que uma simples resposta a um incidente isolado. Era agora um movimento por respeito e dignidade. Porém, como era de se esperar, a mídia tradicional, que sempre teve uma postura cética em relação a qualquer tipo de mudança no sistema, começou a atacar Icke. O que estamos vendo aqui é apenas um show midiático, disseram alguns comentaristas. Em um programa de televisão, um empresário tentando dar lições de moral para o resto da sociedade, quando o que ele deveria fazer é se concentrar nos seus negócios. A resposta de Icke a essas críticas foi rápida e firme. Em uma entrevista ao vivo, ele foi questionado sobre a reação da mídia e os ataques que estavam sendo feitos à sua pessoa. Eu não estou aqui para fazer shows ou ser admirado por alguém. Estou aqui para ser fiel aos meus princípios. E se isso significa desafiar o sistema, então que assim seja. Não importa o que a mídia ou os críticos digam. O que importa
é que o respeito deve ser a base de qualquer sociedade. Quando começamos a desrespeitar uns aos outros, não importa o quanto você tenha, nada mais tem valor. As palavras de Hayek tocaram profundamente, não só os que o seguiam, mas também aqueles que se viam perdidos em um sistema que os marginalizava. Ele estava se tornando uma voz não só de transformação social, mas também de inspiração para aqueles que estavam cansados de ver seus direitos e dignidade sendo ignorados. As críticas, no entanto, não foram suficientes para abalar a confiança de Hayek. Ao contrário, ele usou o apoio popular como combustível para expandir suas ações e ampliar o movimento. Ele começou a criar mais projetos sociais e iniciativas voltadas à inclusão e ao respeito. Com seu poder de influência, ele se uniu a outros empresários e líderes para financiar programas de educação, saúde e apoio a pequenas empresas, focando especialmente em comunidades carentes. A iniciativa de Hayek também começou a atrair a atenção de políticos e líderes locais, muitos dos quais começaram a se aproximar do movimento buscando apoio e, em alguns casos, até mesmo tentar entender melhor os princípios que Hayek estava defendendo. Seu movimento agora não era mais apenas sobre ações individuais ou políticas pontuais, mas sobre a mudança de um sistema que muitos sabiam que precisava de uma reforma radical. A repercussão das ações de Eike Batista estava se tornando cada vez mais evidente. O movimento que ele iniciou, focado em respeito, justiça e dignidade, estava crescendo, ganhando força nas ruas, nas redes sociais e até mesmo nas esferas políticas. Eike sabia que a luta por um Brasil mais justo seria difícil, mas o apoio popular estava consolidando sua posição como um verdadeiro líder de transformação. Enquanto as discussões sobre fé e política continuavam a se intensificar, Eike não perdia o foco de sua missão. Seus projetos sociais estavam ganhando apoio das comunidades mais carentes e a visão que ele tinha sobre a importância de um Brasil mais inclusivo estava começando a se materializar de forma palpável. A educação, a saúde e o apoio ao empreendedorismo. Nas periferias eram agora temas que estavam sendo discutidos com mais seriedade. Mas como era de se esperar, a resistência ao movimento também crescia. Os grandes empresários que se beneficiavam do status quo começaram a se unir contra as iniciativas de Eike, tentando desacreditar suas ações e minar o crescimento de seu movimento. Para eles, a ideia de um Brasil mais justo era uma ameaça direta ao sistema que mantinha suas fortunas. Não estavam dispostos a perder seus privilégios e as críticas se tornaram mais intensas. Em um evento de negócios, Eike foi questionado diretamente por um conhecido empresário. Eike, você realmente acredita que suas ideias vão trazer a verdadeira transformação para o Brasil? Ou você está apenas jogando para a plateia tentando agradar a um público que não entende as complexidades da economia? Eike, com sua calma característica, não hesitou em responder: eu não estou aqui para agradar a todos, nem para seguir uma agenda de curto prazo. O que estou fazendo é começar uma revolução silenciosa, uma revolução que começa com as pessoas. Não se trata apenas de números e lucro, mas de dar às pessoas a oportunidade de mudar suas próprias vidas. O Brasil que eu acredito, não. É o país das grandes elites, mas o país da igualdade de oportunidades. Não é uma questão de agradar a plateia, é uma questão de fazer o que é certo. Essas palavras reverberaram em muitos círculos, e Eike começou a ganhar a simpatia de muitas figuras políticas e sociais que até então estavam mais alinhadas com os interesses dos grandes empresários. Sua postura firme e sua visão de um Brasil mais justo começaram a conquistar novos aliados, mas a batalha estava longe de ser vencida. A mídia, que no início havia sido cética e até hostil, agora se via obrigada a cobrir mais de perto as ações de Eike. No entanto, a cobertura ainda era repleta de críticas veladas. A transformação social proposta por Eike estava mexendo com os interesses de muita gente poderosa, e isso não passava despercebido. Mesmo assim, Eike continuava avançando com seus projetos, agora mais focado em expandir suas iniciativas de inclusão e empoderamento social. O movimento que Eike Batista iniciou, focado em dignidade, respeito e justiça social, estava agora em seu
ponto de inflexão. Ele havia sido desafiado e questionado por todos os lados, mas ao contrário do que muitos imaginavam, ele não retrocedeu. Ike sabia que as mudanças mais profundas são aquelas que enfrentam resistência e desafiam o status quo. Agora a luta não era mais apenas sua, mas de milhões de brasileiros que estavam começando a enxergar o futuro com outros olhos. Enquanto seus projetos de inclusão e empoderamento social ganhavam força, Ike começou a ser visto como um líder verdadeiro da transformação que o país precisava. Ele já não era mais apenas o bilionário que havia conquistado sua fortuna com os negócios. Ele era agora o símbolo de uma revolução silenciosa, mas poderosa, que vinha de baixo para cima. Ele não estava apenas mudando o Brasil, ele estava inspirando uma nova geração a acreditar na possibilidade de um futuro melhor. Mas a resistência, é claro, não desapareceu. Alguns dos mais poderosos empresários do país ainda viam Ike como uma ameaça, não apenas pelo movimento social que ele estava promovendo, mas também pela forma como ele estava desafiando as normas e as estruturas de poder. Eles começaram a se organizar para desacreditar ainda mais suas ações, tentando usar a mídia e outros meios de comunicação para enfraquecer sua imagem. Entretanto, o apoio popular a Ike só aumentava. As manifestações inicialmente tímidas começaram a tomar forma em todo o Brasil. As ruas estavam cheias de pessoas que agora entendiam o que Ike estava defendendo. A transformação não era algo imediato, mas as sementes estavam sendo plantadas, e o Brasil começava a se sentir mais unido do que nunca. O movimento de Ike foi além das questões políticas e econômicas. Ele tocou nas questões mais profundas da sociedade, como a igualdade, a justiça e o respeito mútuo. As pequenas ações de Ike começaram a ganhar dimensão e ressoaram na vida de milhares de pessoas. O país, que parecia afundado em um ciclo de corrupção e desigualdade, agora começava a se levantar, com a esperança de que, com o tempo, as coisas poderiam realmente mudar. Ike, ciente do impacto de suas ações, sabia que essa luta não terminaria rapidamente. Mas mais do que nunca, ele estava convencido de que as pessoas tinham o poder de mudar o destino de seu país. Ele não precisava ser a única voz, ele queria que o Brasil fosse capaz de ouvir suas próprias vozes. E para isso, ele continuaria lutando, continuaria investindo em projetos que pudessem transformar vidas e continuaria a ser a força motriz por trás dessa revolução. Em um último discurso feito para a nação, Ike disse com firmeza: "Não se trata de ganhar poder, se trata de dar poder às pessoas. Não estamos aqui para apenas observar o Brasil mudar. Estamos aqui para fazer com que o Brasil mude. A verdadeira força deste país está no coração do seu povo. Quando o Brasil se unir, quando cada um de nós entender que somos parte de algo maior, aí sim veremos a verdadeira transformação. Vamos lutar, vamos crescer juntos e vamos construir o país que sempre sonhamos." A mensagem de Ike reverberou por todo o país. O movimento que ele iniciou já não era mais uma questão de ser seguido, agora era uma questão de ação coletiva. O Brasil estava acordando para um futuro mais justo e igualitário, e Ike Batista, o homem que se recusou a se calar, se tornou o rosto dessa revolução. E agora, com o movimento de Ike Batista ganhando força, o Brasil está à beira de uma grande transformação. O que você acha? Será que o Brasil realmente pode mudar por dentro a partir das ações individuais de cada um de nós? O futuro do país está em nossas mãos e juntos podemos construir algo novo. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua opinião e se inscreva para não perder nenhum dos próximos capítulos dessa jornada de transformação. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, ative o sininho e compartilhe com seus amigos para espalharmos essa mensagem de mudança. Nos vemos no próximo vídeo.